A paz do Senhor para os amados irmãos. Nós hoje teremos uma ministração muito interessante e muito importante para a edificação das nossas vidas. O tema é perdão. É de fundamental importância para a nossa comunhão com Deus. Nós estaremos nos baseando no livro de Lucas, capítulo 15, versículos de 17 a 31. A palavra de Deus é a semente, o nosso coração é a terra, vou semear. De antemão, deixa o seu like, porque o YouTube entende que esse assunto é de grande importância e vai distribuí-lo. Se inscreva no canal, ative o sininho, para que você sempre seja avisado quando postarmos novos assuntos tão interessantes quanto esse. Não pretendo fazer a leitura do texto, porque ele é um tanto longo. É a parábola do filho pródigo, muito conhecida de todos. Esse tema é um assunto que foi pedido, solicitado por um amigo muito importante para nós, amigo da família. Muitos textos na Bíblia falam de perdão, muitas histórias falam de perdão. Por exemplo, a história de José. É uma história maravilhosa. E também a história de Oséias. E é uma história complicadíssima de Oséias. O perdão exige arrependimento. Verdadeira metanoia. Metanoia é mudança de pensamento. Eu pensava de um jeito, agora estou pensando de outro. No grego, a palavra utilizada é metanoia. O perdão exige uma mudança de pensamento, muito amor e, em muitos casos, aquele amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Às vezes os casos são muito difíceis, porque tem pessoas que parecem não querer ser amadas. Elas são difíceis de nós nos relacionarmos com elas. Então, esse perdão exige este amor. O perdão é uma das questões bíblicas que promovem as mais poderosas mudanças de vida e de libertação do ser humano. É o perdão. Nós conseguimos experimentar fardos, tanto quem perdoa como quem recebe o perdão. Conseguimos experimentar fardos sendo tirados dos nossos ombros. Podemos caminhar com alegria e com prazer. Então vamos aos questionamentos que foram feitos por esse amigo. A primeira questão se desdobra em 3 itens. Primeiro item: perdoar e manter o relacionamento com o próximo. Ele faz uma pergunta aqui dentro. Quem perdoa tem que manter a mesma amizade com a pessoa para provar que perdoou? Eu dividi esse questionamento em 2 partes. A primeira é manter a amizade. Bem, perdoar é aceitar o prejuízo. E eu acho que, em parte, isso já responde. Contudo, nós vamos nos aprofundar mais dentro disso. Houve realmente perdão? Como vou saber se realmente eu perdoei? Primeiro, nós temos que entender o que o Senhor quer comigo dentro dessa situação. Deus tem alguma coisa a fazer em mim e através de mim dentro dessa questão? A recordação dos fatos me traz sentimentos negativos. Lembro do ocorrido com raiva, tristeza, amargura, revolta. Que tipo de sentimento brota dentro do meu coração quando eu lembro do ocorrido? Se quero distância, por que eu quero distância? Muitas vezes, o fato de não conseguir perdoar alguém
está ligado a certas expectativas que nós criamos em relação àquela pessoa. Às vezes nós achamos que aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, que vai nos trazer muito bem-estar, que vai nos trazer um certo conforto interior, né? Vai trazer um bem-estar pessoal. O nosso relacionamento vai ser muito bom. Então essas expectativas que eu tenho em relação à pessoa vai me trazer algumas dificuldades para eu oferecer verdadeiro perdão. Mas também as cargas de problemas que eu tenho dentro de mim muitas vezes me amarra e me atrapalha a perdoar. Então são duas situações que devem ser analisadas. A expectativa que eu tenho em relação à pessoa e também as cargas negativas que trago dentro de mim. Quando muitas vezes eu conheço a história de vida daquela pessoa e eu já convivi com uma situação assim, analisando a história de vida daquela pessoa, como foi a sua infância, os traumas que ela já passou, as angústias que ela enfrentou durante o decorrer da sua vida, quando eu analiso a história de vida dela, muitas vezes nasce dentro de mim um constrangimento que me ajuda a perdoar, mesmo quando o que a pessoa fez foi bastante grave. Eu quero dizer que eu passei por isso, exatamente por isso. Coisas graves que eu vivi com uma certa pessoa, mas analisando a história de vida dela, não tive tanta dificuldade de oferecer o verdadeiro perdão para aquela pessoa. Tive empatia por ela. Tem que manter o relacionamento em casos específicos, porém tem que manter um relacionamento de paz. A Bíblia fala: seguir a paz com todos, porque sem ela nós não veremos ao Senhor. Preciso responder conhecendo o Senhor, o que Ele quer de mim e conhecendo um pouco de mim mesmo. Vamos analisar o caso do profeta Oséias, que é um caso complicadíssimo. Oséias, um profeta do Senhor, onde Deus ordenou que ele se casasse com a mulher de prostituição. E ele prontamente obedeceu ao Senhor. Nesses casos, nós costumamos esperar ou não o comportamento que ela teve, por ser uma mulher dada a esse tipo de vida. Então, nesse caso, que é um caso diferenciado, nós precisamos de manter a amizade, nós precisamos de manter o convívio, nós precisamos de derramar sobre aquela pessoa o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê. Esse amor é o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O outro questionamento: provar que perdoou. Eu tenho que manter a convivência para provar que eu perdoei? Provar para quem? Eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Provar para quem? Para dizer a mim mesmo que eu perdoei? Para manter as aparências que eu perdoei? Porque às vezes eu tenho uma soberba, uma altivez, uma vaidade para sustentar perante as pessoas. Então eu quero provar para os outros que eu perdoei. E não é nem provar para mim mesmo, eu quero provar para as pessoas. Porque eu quero posar de pessoa misericordiosa, de pessoa bondosa, não é? São pecados que existem dentro da gente e que queremos fazer com que as pessoas não percebam uma fraqueza, uma dificuldade que eu estou tendo. Mas eu quero lhes dizer uma coisa: o corpo fala. O nosso olhar, a nossa postura, o gesto, a maneira de pisar, a maneira de gesticular, tudo isso fala e vai falar se eu perdoei ou não.
eu não preciso nem manter o convívio. O meu corpo vai dizer se eu perdoei ou não. Na verdade, nós temos que saber lidar com os pecados alheios, os pecados dos outros. Às vezes é possível restaurar pessoas que aparentemente ou que moralmente parecem impossíveis de serem restauradas por causa do seu mau caráter. Temos que estar cientes nesses casos do propósito de Deus para com aquela pessoa e para conosco, ou com outras pessoas que estão nesse convívio, porque às vezes Deus quer usar a mim para restaurar aquela pessoa, trazê-la para a moral, a ética de Deus, e Ele quer usar a mim. Então, nesses casos, às vezes é necessário manter a amizade, mas eu tenho que saber se sou eu, ou se é o pastor, ou se é um outro amigo, uma pessoa, outra pessoa qualquer que Deus quer usar para restaurar aquela vida. Então, temos que estar cientes se Deus tem ou não o propósito de nos usar na restauração moral de tal pessoa. Porque caso não tenha, eu estou livre de estar mantendo um convívio. Todos sabemos que há situações que favorecem ao inimigo de nossas almas, né? Como agente de Deus, como agentes de Deus na terra, nós vamos ser usados por Ele. E precisamos ver se o inimigo não está usando as minhas debilidades, as minhas incapacidades, me atrapalhando a conquistar aquela ovelha que é do Senhor, mas que ainda não pertence a esse aprisco, que é o aprisco do Senhor. Voltando agora para a parábola do filho pródigo. Observando essa parábola, houve da parte do transgressor, que é o filho pródigo, houve uma autoanálise, não é? Levando-o a pensar nos seus atos. Então, houve, nesse caso, um verdadeiro arrependimento, uma metanoia, uma mudança de pensamento que levou a uma mudança de atitude, um arrependimento verdadeiro. Houve uma busca pelo perdão, houve uma busca pela reconciliação, uma predisposição interior para aceitar qualquer imposição que lhe fosse imposta, que o pai exigisse dele, em se submeter a qualquer tipo de exigência. Todo um conjunto de ações, de postura, que comprovava que o transgressor não voltaria a cometer tal atitude, tal desatino. Uma total aceitação de convivência por quem se propôs a perdoar, que é o pai, né? O pai resolveu conceder o verdadeiro perdão. E, na verdade, essa parábola, esse pai, ele é uma figura do nosso Pai Celestial. E ele queria mostrar como ele se posiciona em relação aos nossos pecados, aos pecados que nós cometemos, né? Mas ali, no caso, trazendo para uma vida humana, há um vínculo afetivo, porque é o pai biológico. Existe um vínculo afetivo muito forte de pai que ajuda a conceder perdão. É interessante notarmos que há também um vínculo afetivo por parte do irmão, porque é irmão carnal. Mas ele teve um comportamento totalmente diferente. E o pai o chama a perdoar, a conceder perdão e convívio dia após dia. Nós temos que analisar algumas coisas, porque, na verdade, ele argumenta que nunca transgrediu um mandamento do pai. E a parte da herança, aquele
filho que foi embora gastou. Agora ele volta, né? Talvez, eu creio que ele mesmo não estava querendo isso. Talvez o pai quisesse trazer uma nova divisão de herança. E nós temos que pensar como nos posicionaríamos no lugar desse irmão que ficou. Mas, havendo um vínculo afetivo, conforme já disse, pode ser que nos ajude a conceder o verdadeiro perdão. Mas, nesse caso, nós temos que ver que teria que ter o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e ter que haver um convívio amigável, um convívio de paz. Não poderia haver, perdoei ele lá e eu aqui. Não era esse o propósito. E a parábola mesmo nos mostra que o propósito não é esse. Diante do exposto, qual a conclusão que você chega? Se você entende que este é o ideal divino, isto é, que deve haver um relacionamento de proximidade novamente com a pessoa que magoou, porém você não consegue, peça ajuda ao Pai. Porque, conforme eu disse lá no início, tem pessoas que parecem que não querem ser amadas. São de difíceis convivência. Se você está vivendo um caso desse, o Pai Celestial compreende nossas debilidades, nossas incapacidades, nossas fraquezas, e Ele está disposto a nos ajudar. Eu quero lhe dizer que o Pai deixou aqui conosco o Espírito Santo que nos ajuda a mudar o nosso interior. A Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então está aqui dentro. Precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, buscar trazê-lo para o nosso exterior, para a nossa vida, para podermos externá-lo. Às vezes nós precisamos confessar à pessoa que nos agrediu a nossa dificuldade. Sermos humildes e falar com ela: estou tendo dificuldade. Você pode me ajudar a te perdoar? E às vezes nós precisamos também de nos perdoar. E no último caso, procurar um especialista e um pastor. Um pastor que você sabe que pode ajudar, que pode trazer uma mão, um ombro amigo. Amém? Eu termino agora esta ministração orando ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai que está nos céus, sabemos pela Tua palavra que este assunto é de fundamental importância, porque só alcançaremos o Teu perdão na mesma proporção que nós concedemos perdão. E Tu sabes, Senhor, que muitas vezes nós temos dificuldade. A situação às vezes é muito complicada. Te pedimos a Tua ajuda, Senhor. As pessoas que estão me ouvindo neste momento, se estão tendo dificuldade, eu quero te pedir que Tu movimente o Teu Espírito que está dentro de cada um de nós, porque nós somos templo do Teu Espírito. Move-te dentro de nós, fazendo brotar de dentro para fora essa capacitação que vem de Ti. De Ti vem o querer e o efetuar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do céu, do Pai das luzes. Senhor, envolve-nos a todos nós, todos que têm dificuldade. Envolve agora com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.